Retomando o nosso bate-papo, hoje quem está conosco é o Dr. Roberto Carlos de Almeida, hematologista, e o nosso tema é doenças do sangue. No outro bloco, nós falamos o que é o sangue no nosso organismo, como identificar as doenças do sangue, e paramos na questão do hemograma, doutor Roberto. E aí nós não falamos ainda das plaquetas, mas e as plaquetas no sangue? Então, né, as plaquetas, que também estão representadas lá no hemograma, as plaquetas são, realmente, pelo que o nome indica, se você olhar no microscópio, são pequenas plaquinhas, né, fragmentadas. E elas são responsáveis pela agregação, né, e dentro dos vasos sanguíneos, microcirculação, que para evitar o sangramento espontâneo. Você pode reparar que o sangue está constantemente no seu estado líquido. Ele não se solidifica, como também ele não se extravasa os vasos e transforma isso numa hemorragia espontaneamente. Sim. Isso por causa do equilíbrio dos fatores de coagulação e por causa também da presença das plaquetas. Por exemplo, no hemograma, as plaquetas. O valor normal na maioria dos laboratórios é em torno de 150 mil a 350 mil plaquetas. Nós temos duas alterações que só podem ser vistas pelo hemograma. Uma delas é o excesso de plaquetas. E o excesso de plaquetas, vou dar um exemplo, já encontrei vários pacientes, se o normal é de 150 a 350 mil, eu já encontrei pacientes, por exemplo, com 1.200.000 plaquetas, 1 milhão de plaquetas. Muito acima, Muito né? acima. Então, quais são as causas principais? As causas principais disso são duas doenças que são consideradas benignas, como uma doença benigna, né, a trombocitemia essencial, que é uma doença puramente da medula, que produz um excesso de plaquetas. Sim. Isso é por causa de mutação genética. Sim. Tá? E em outras situações hematológicas também temos esse excesso de plaquetas, como nas leucemias, né, leucemias mieloide crônicas, e você pode também ter na mielodisplasia. Situação que não é maligna nem hematológica, que é um aumento de plaquetas, são, por exemplo, nas infecções. Algumas infecções podem cursar com aumento de plaquetas. Sim. E outra situação que também não é maligna é o uso de alguns medicamentos também pode alterar o número de plaquetas. E isso se o hemograma identifica, né? Identifica. Mas aí a causa, o especialista A causa realmente só o especialista ou um médico bem qualificado nisso poderá fazer. E tem também o distúrbio das plaquetas com a menor produção de plaquetas. Essa menor produção de plaquetas, as principais causas são uma doença que a gente... Por que diminui a produção de plaquetas? Você detecta menor quantidade de plaquetas no sangue por dois motivos. Primeiro, ou as plaquetas estão sendo sequestradas por algum órgão, como você tem, por exemplo, na hipertensão porta por causa da esquistossomose no fígado e que também atinge o baço, que naquela região ali a circulação sanguínea fica mais lenta e os macrófagos eles sequestram mais as plaquetas. Então nós temos diminuição de plaquetas por sequestro. Temos também diminuição de plaquetas por diminuição da produção, como a hipoplasia. Hipoplasia é diminuição da produção da própria medula, hipoplasia megacariocítica. E tem uma doença também autoimune que diminui o número de plaquetas, que é a púrpura trombocitopênica imunológica. Então, a púrpura não é maligna, não é benigna, benigna, né? E a trombocitemia essencial também já aumenta de plaquetas, mas também não é maligna. Então, o que acontece muito no consultório é que todo mundo que tem um hemograma alterado já acha que é uma doença maligna, já acha que é uma leucemia. Já entendeu? fica assustado, né? Já fica assustado, porque o quadro de doenças hematológicas é um quadro muito específico, são doenças às vezes que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Então, Verdade. eles entendem, todo mundo sabe o que é. Assusta às vezes mais com o nome, né, do que a doença realmente pode oferecer risco, né? É, exatamente. E desse tudo aí que você falou a respeito do sangue, das plaquetas, dos leucócitos, quais que são as doenças mais comuns, pelo menos aqui no Brasil, na nossa região, as doenças do sangue mais comuns? As mais comuns, né, é a que todo mundo realmente conhece, são as anemias. Anemias. Né?
E, inclusive, assim, no próprio hemograma, e toda vez você percebe que a gente acaba voltando no hemograma. No hemograma você tem lá 2 índices, na verdade são 4 índices, mas os principais lá é a hemoglobina, que é em torno de acima de 12, né, a média tanto para um quanto uma mulher, mas normalmente a mulher é acima de 12, o homem é acima de 13. Abaixo disso, a gente já considera uma diminuição da produção de hemácias, que a gente chama de anemia, né, a diminuição da produção de hemácias. E deve ter mais de 50 causas ou muito mais do que isso de causas de anemia. Né? Anemia pela diminuição de produção, anemia pelo sequestro de hemácias, como acontece, igual eu citei das plaquetas, e também anemia por própria produção da medula por motivo genético ou por deficiência de nutrientes, como, por exemplo, anemia megaloblástica, deficiência de B12 ácido fólico, anemia ferropriva, que é a deficiência. Tem alguma coisa a ver a coagulação, o sangue? Porque a gente, às vezes, quando vai fazer uma cirurgia, pede um exame dessa natureza, né? Tem. A coagulação, aí ela não faz parte do hemograma, né? Ela faz parte de um exame que chama coagulograma. Ele é tão importante quanto o hemograma. O coagulograma, ele é constituído de 5 ou mais exames. E pela combinação desses exames é que dá para definir se tem algum distúrbio de coagulação ou não. Então, pelo coagulograma, é um exame de triagem igual o hemograma também é um exame de triagem, sim, mas voltado para a coagulação. Mais específico. Mais específico para a coagulação. O que é a coagulação? Ou você tem uma tendência a ter uma trombose, ou você tem uma tendência a ter hemorragia. Isso assim, quem tem problema de saúde. Sim. Porque quem não tem o coagulograma é absolutamente normal. Quais doenças que nós vamos conseguir definir com a questão do coagulograma? Bom, o coagulograma alterado, havendo a tendência maior à hemorragia, nós podemos ter nas hepatopatias, que são doenças hepáticas, porque o fígado é um produtor de fatores de coagulação, né? Algumas doenças realmente das plaquetas, que também vai alterar lá a coagulação, algumas doenças genéticas, como por exemplo a doença de von Willebrand, e duas doenças bastante conhecidas, que é a hemofilia A e a hemofilia B, que também pode ser triada pelo coagulograma. Através do coagulograma. Tá? Então a gente citou aí algumas doenças, né, que aparecem com o hemograma e com o exame de coagulação, né? Mas no próximo bloco a gente vai fazer um breve intervalo, a gente vai falar sobre a leucemia, que também é uma doença do sangue.